Um feliz sábado a todos e a todas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma jornada de conhecimento, de análise, de reflexão sobre a lição da escola sabatina. E hoje com um título mais do que especial. O que mais eu poderia ter feito? Olha que título chamativo. E hoje a nossa tela ela está recheada com nomes espetaculares. Diretamente do Paraguai, nós temos Christopher de Oliveira Borges. Seja bem-vindo, bom cristão, bom homem de Deus, tá certo? Conhecedor da palavra de Deus, tá certo? E vai contribuir hoje com os estudos. E depois nós temos o nosso querido Kemuel Borges, também profundo conhecedor da Bíblia, médico, enfermeiro, tem muito conhecimento. E aqui nós temos na tela também, nada mais, nada menos, o nosso queridíssimo professor Ivan Requena, né? Uma pessoa que dispensa a apresentação, porque todos vocês já o conhecem aqui no nosso canal, né? Uma pessoa especial, cantor, compositor, escritor, né? Professor universitário, especialista em AD, especialista em tecnologias voltadas à educação, um currículo extraordinário voltado para a educação brasileira, responsável por grandes instituições de AD no Brasil. Sejam todos bem-vindos. E, neste momento, eu vou ler aqui, professor Ivan, o texto que ele chama para introduzir a lição que se encontra em João, capítulo 18, versículo 37. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Professor Ivan, com base nessas palavras, nesse texto espetacular, não é? Uma resposta grandiosa que Jesus apresenta aqui a Pilatos, como nós poderíamos introduzir a lição e quais os principais pontos a serem abordados na lição. Muito bem, um feliz sábado a todos, aos amigos que estão conosco aqui nesta sala. A lição também, né, não poderia ser diferente, é maravilhosíssima, viu, dessa semana. Olha, as acusações contra Deus, elas não cessam, elas só aumentam, né, na verdade. E o inimigo, ele coloca muitas dúvidas na mente do ser humano, principalmente relacionadas, muitas dúvidas ao caráter de Deus. Deus é bom, Deus é justo, mas por que isso, por que aquilo? Então, o que a lição está trazendo para nós hoje, num geral, assim, é que quando esse tipo de dúvida persistir, olhe para a cruz. Então, não há resposta que transcenda a cruz do Calvário. Deus não operou uma solução parcial. Ele não fez mais ou menos uma redenção do ser humano, não. Ele fez o máximo por nós. A prova disto, a cruz de Cristo. Ele não desiste de nós. Pilatos aqui era um homem com dúvidas, mas o que é a verdade? A mente cheia de questionamentos, cheia de mentiras e enganos de Satanás, e ele queria conhecer essa verdade. Nem esperou Jesus responder. Mas Jesus deixou claro, eu para isto vim ao mundo, para ser a resposta máxima de Deus contra as acusações ao seu caráter. Ok, professor, muito bem. Christopher, primeiro tópico da lição apresenta Cristo como vencedor. Nós sabemos que Satanás ele está em ação no mundo e o próprio Cristo ele usa a expressão de Satanás como príncipe, como usurpador deste mundo. E em João, capítulo 18, versículo 37, nos diz assim, Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, repetindo o verso, né, que é o introdutório da lição, o Senhor está dizendo que eu sou. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Esse texto nos diz sobre a obra de Cristo em combater os enganos de Satanás. E o que significa dizer que Jesus é rei? Seja bem-vindo, que é pela primeira vez no nosso canal. Para nós é um grande prazer, tá certo? Estar conosco aqui, com você a palavra neste momento. Muito obrigado, Matusalém. Obrigado aí pela participação, pelo convite. Também é um prazer estar aí com esse canal. E nós vemos aí nessa lição de segunda-feira, né, de domingo, perdão, é muito interessante ali essa parte Cristo vencedor. E nós vemos ali que essa parte da lição, ela tratou muito o contraste entre Cristo e Satanás, né? Então, nós acompanhamos ali que, embora, para dar uma introdução, né, embora Satanás seja o usurpador, aquele que tomou o nosso mundo, depois, quando Adão e Eva caíram, nós vemos de que Cristo, ele é o vitorioso. E ali nós vemos ali contrastes bem interessantes, né? Existem 3 pontos ali que descrevem, ali, utilizando textos bíblicos, tais como ali o primeiro, sendo ali como aquele que engana, né? Apocalipse 12, 6, fala serpente, que engana, né, a todo mundo, que vem ali sempre acusando nossos irmãos. Ali também, quando Jesus trata ali, né, com o tentador, né? Ali na questão do deserto, e ali nós vamos acompanhando, né, essa característica de Lúcifer, né, de Satanás, no caso, que significa o próprio inimigo. O segundo ponto, né, nós vemos ali que aquele que lança acusações. Então, primeiro engano, e agora ele lança acusações. Um deles nós vemos claramente, isso lá no livro de Jó, quando ele vai perante Deus ali e acusa, né, e começa a dizer, não, seu Jó é assim por causa que você está cercando ele de coisas boas. E aí nós vamos vendo de que ele tem esse caráter de acusar, né? E o terceiro, ele usurpa, né? Ele mesmo ali a gente vê que tudo pertence a Deus, né? Mas quando ele vai tentar a Jesus ali no deserto, ele fala os meus reinos e tudo, ele usurpa aquilo como se fosse dele. Então ele é usurpador. E nós vemos ali o texto ali que o Matusalém leu, né? Que é muito interessante, que nós nos deparamos com essa pergunta de Pilatos, né? Logo, né? Tu és rei? E aí Jesus responde, né? Tu dizes sou rei. E para isso nasci. E para isso vim ao mundo. E aí fala assim, mas para quê? Para que ele nasceu e para que ele veio ao mundo? A fim de dar testemunho da verdade. Então, Jesus, ele vem dar testemunho da verdade. Nós vemos de que o mundo, na época de Jesus, né, estava, vamos dizer assim, quem sabe, decrépito, também tal qual como nós vivemos hoje. E ele, quando ele vem iluminar, ele vem dar o real sentido, né? Quanto os profetas deram parcialmente ali características de Deus, nós vemos a perfeição, a plenitude da perfeição em Cristo Jesus vindo aqui nessa terra. E ali nós temos o contraste, né? Satanás tinha, como nós vimos ali, ele era enganador, acusava e era usurpador. Agora em Jesus nós vemos 3 outros contrastes, né? Primeiro que ele vem dar a verdade, né? Ele não vem enganar, ele vem mostrar a verdade, revelar a verdade. Segundo ponto, né? Em vez de ali, como ele era de enganar os outros, né? De acusar os outros, nós vemos que Cristo ele vem por meio da cruz justificar, trazer a justiça, tornar ali o ser humano de volta à sua imagem e semelhança. E ali nós vemos que, finalmente, em vez de ser usurpador como Satanás, nós vemos que Cristo é aquele que destrói o reino de Satanás, aquele que destrói essa pseudo reino de Satanás, que ele diz que o mundo é dele, mas na realidade Cristo, pela criação e pela redenção, ele já o conquistou. Então nós vemos esse contraste muito grande nessa lição, foi muito interessante, e nós temos essa pergunta, né? Nós sabemos que o lado vencedor ali, nós vamos acompanhar nas outras demais lições, demais dias da lição, mas agora a pergunta sempre cabe, né? Qual lado nós estamos escolhendo hoje, né? Muito bem, é verdade. E cabe a decisão do ser humano, né? Conhecendo
questão de Satanás como usurpador e Cristo como Salvador. Professor Ivan, Jesus justo e justificador. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e 26, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, porque na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. E em Romanos 5:8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Essas passagens, professor Ivan, elas revelam sobre a forma de Cristo, de como Cristo destruiu as alegações do diabo. Esses textos podem nos ajudar a compreender que Cristo destruiu as alegações de Satanás. Com certeza plena, viu? O inimigo, na realidade, ele sofre duas grandes derrotas, né? Ele será destruído em duas etapas. A primeira foi na cruz do Calvário. Todas as suas alegações mentirosas, falsas, foram desmascaradas na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, ele viu que estava desmascarado. Ficou evidente para todos, né? As acusações que ele faz não trazem evidências, são mentiras. As ações que Deus faz são evidências em si, né? Satanás diz assim: Deus não é justo e não é bondoso. Qual é a resposta de Deus? Simples: a cruz. Ponto final. Não há, como se diz, né? Contra fato não há argumento. Então, dali para frente, ele ficou totalmente destruído, os seus argumentos caíram por terra, a cruz consolidou, sim, a primeira derrota dele, e a segunda será justamente no juízo executivo, que está para o futuro, né? Mas a justiça e a bondade de Deus estão mais que comprovadas nesse nosso Deus justo e, como o Christopher comentou, justificador. Ele trouxe a justiça dele para nós, nos resgatando, não é, desse mundo de fantasias e mentiras de Satanás. Professor, ainda continuando, a lição ela traz um ponto, né, ali de Apocalipse 12:10 até o 12, versículo 12, e Gênesis 3:15, que é um texto muito, vamos dizer assim, discutido e comentado no cenário do grande conflito e na história da redenção também. Como é que a gente poderia contextualizar aqui Gênesis 3:15, não é? Que é um texto importantíssimo, porém inimizade entre a mulher e a sua descendência. Essa te ferirá o calcanhar, né? Mas terá a cabeça esmagada, a cabeça da serpente. E ali, em Apocalipse capítulo 12, né, mostra o grande conflito no céu, né, entre Satanás e os seus anjos contra Cristo, que é representado com o nome Miguel, e os seus anjos, no qual Satanás não prevalece. Como é que a gente pode, nos ajuda a compreender o significado cósmico da vitória de Cristo na cruz? Então, a promessa foi feita ali praticamente 4.000 anos antes. Olha que coisa impressionante. 4.000 anos. Deus disse: a semente da mulher vai te esmagar a cabeça. Ora, ter a cabeça esmagada, no caso da serpente aí, é a morte. Não tem outra vertente aí. É a destruição definitiva. Então, na cruz, se consolidou a derrota de Satanás. Ele, o mentiroso mor que foi desmascarado de forma, assim, a palavra mais forte é fatal. É destruição, é fatal. Não tem
mais para onde correr. Então, Deus cumpre a sua promessa de que ele é, sim, justo e ele é bondoso. Não tem outra verdade acima desta. E essa é a grande derrota do inimigo, que sempre acusou a Deus do contrário. Falta de justiça, falta de bondade. Destruição fatal do inimigo na cruz do Calvário. Muito bem, professor. Continuando, professor Kemuel, agora, o cântico do meu amado, né? Continuando no raciocínio que o professor Ivan ele apresentou, né? Em meio ao conflito cósmico, Deus manifesta o seu amor e justiça de maneira surpreendente. No entanto, alguns podem perguntar, Deus poderia ter feito mais do que fez para prevenir e eliminar o mal, professor Kemuel? Deus poderia ter feito mais para eliminar o mal, ou Deus deixou correr solto, aí o mal está aí correndo solto, à torta e à direita, sem a intervenção de Deus? Aproveito a cumprimentar aqui os ouvintes que estão aqui conosco, né, que vão estar conosco, e é muito bom. O tema ele é muito, acredito, muito profundo, né, e também muito polêmico, né. Nós estamos falando sobre a justiça e o amor, né. Nós sabemos que Deus, ele é todo-poderoso, é o Jafé. Ele pode tudo, né, mas ele não faz tudo, né. Que existe uma regra. Deus trabalha com ele joga limpo. Deus não joga sujo. Tá? Primeiro ponto importante que nós estamos aí acompanhando nesse trimestre, nessas últimas semanas, é que quais são os entraves de Deus? Tá? O livre-arbítrio, né? Então, Deus não obriga o ser humano a fazer nada. Tá? Deus, ele é transparente, ele joga limpo, como nós falamos, né? Então, o que ele quer? Ele quer que nós observemos ele. Nós devemos um Deus que poderia, na verdade, um Deus diferente de todos os deuses que nós vimos, que esses deuses, né, do passado não é nada mais do que demônios, né? Porém, é o seguinte, Deus, ele trabalha diferente. Primeiro, que ele respeita o ser humano, ele respeita o universo. Então, é o entrave, né? E nessa lição, nesse dia, ele apresenta que Deus, ele fez tudo pelo ser humano. Ele faz tudo pelo ser humano. E nós já comentamos numa lição anterior, e nós teremos 1000 anos para que nós possamos analisar, e a lição fala, entre aspas, julgar a Deus. Deus te dá essa autoridade, queridos. Ele quer que você não seja vaquinha de presépio. Deus criou o ser humano, Deus criou seres pensantes, né? E seres coerentes. Então, Deus não quer que você abaixe a cabeça, fale, não, tudo bem, tá ótimo. Não, ele quer que você chegue na conclusão desse Deus maravilhoso, Deus amoroso, que nós possamos chegar de uma forma racional, porque Deus quer que o verdadeiro cristão seja racional. Então, esse equilíbrio, né, entre o amor e a justiça. Ele quer esse equilíbrio também da razão e da emoção. Então, Deus quer que você realmente investigue, né? Nós já falamos também dos berianos, que você não aceite, que você corra atrás, veja, né? E em Isaías, ele apresenta até uma parábola, né? Onde ele ainda tem o tema da lição, né? Deus, o que ele fez? Ele teve ali o campo, né? E deu oportunidade para os trabalhadores, né? Porém, é o seguinte, quando ele encaminhou outros para verificar, para averiguar, esses trabalhadores, eles machucaram e mataram esses trabalhadores. Houve uma repetição, até que o próprio dono dessa fazenda encaminhou seu filho, e eles mataram seu filho, né? Quando Jesus ele faz uma alusão dessa parábola, né, e dá uma ênfase, as pessoas realmente entenderam, né? Eles entenderam, quem estava ouvindo, que a vinha
os trabalhadores, né? Realmente, né? Se tratava, né, de algo muito similar. Querido, eu estava pensando assim, para nós vamos pensar, muitas vezes a gente fica criticando, né? Mas quem matou, né? Nós vamos estudando a Bíblia, vemos quantas pessoas foram mortas, né? O próprio Jesus morreu. Porém, vamos pensar, querido, quando você não aceita, né, o sangue de Cristo, né? Tá? Quando você não aproveita essa oportunidade, nós estamos cometendo o mesmo erro, né? Isaías fala o seguinte: o que mais poderia ser feito pela minha vinha que eu não tenha feito? Eu esperava que desse boas uvas, porque ele deu uvas verdes, né? E tem alguma expressão fedorentas e podres, né? Então, esses somos nós. Não vamos pensar, não vamos olhar para as pessoas, muitas vezes, que fizeram isso, os fariseus. Vamos falar para nós, hoje é o dia, né? E a pergunta é, Deus está fazendo tudo por você, tá? A pergunta para nós agora é, o que eu estou fazendo, né? Com o meu livre-arbítrio e com a minha decisão, né? Hoje é o dia. Pronto, muito bem. Christopher, professor Kemuel, ele já colocou, né, com propriedade essas questões relacionando a parábola lá de Isaías, né, que é apresentada lá por Isaías, com a parábola contada também por Jesus aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. No capítulo 21. A pergunta que eu faço é a seguinte: em Isaías 53, verso 4, né, traz uma questão: quais as enfermidades e dores Cristo suportou na cruz? O que isso deve nos dizer sobre tudo o que Deus fez por nós e o que a salvação custou para ele? E a pergunta que não quer calar: Cristo poderia ter feito mais, Cristo? Ou ele já fez o suficiente? Então, professor Matusalém, nós vemos de que se Deus tivesse mais alguma coisa para fazer, né, ele, na verdade, já teria feito. E ele fez o máximo, e ele deu o máximo, que tudo que, na verdade, o maior preço, né, a gente fala que a gente acredita que nós sofremos, e acredito sim que o pecado nos traz sofrimento, mas se nós pararmos no panorama universal, quem mais sofre, que mais sofreu e mais sofrerá, vamos dizer assim, pela história do século dos séculos, é o próprio Deus. Então, nós encontramos ali em Isaías 53, 4, né, de que Cristo, né, ele suporta o peso, o fardo de todos nós, né? Até o meu pai, né, Kemuel, comentou ali sobre esse ponto, e eu acho fundamental de que nós vermos ali esse aspecto que ele levou o fardo, ele levou a culpa, e esse maior preço pago naquela cruz, né, foi um preço de sangue, um preço que, vamos dizer assim, se até comentou ali na questão de domingo, né, um rei que tenta proteger, mas até mesmo conta-se a história, né, que daquele rei que fez um edito, né, que aqueles que tivessem ali transgredido perderiam um olho, né? E ali nós vemos que o filho do rei, ele comete o pecado, comete o erro. E aí aquele impasse, né, do rei tirar o olho do próprio filho ali, ou o rei ser ali, quem sabe, complacente com o erro do filho, ele toma uma terceira decisão. E essa é uma decisão que nós vemos nesse grande conflito, nesse grande impasse, dessa briga, dessa luta, nós vemos de que o próprio Deus, né, vamos dizer assim, como nessa história, arranca os seus próprios olhos, né? Ele arranca ele dá a sua própria vida para pagar o preço. E quando nós vemos ali todo o sistema sacrificial do santuário, nós enxergamos de que quando o pecador que tinha cometido o pecado, ele impunha suas mãos, uma forma simbólica de passar os pecados para o cordeiro, ele depois tinha a função ali de imolar o cordeiro, né? Ele mesmo teria que matar aquele cordeiro em que ele imputou os pecados. E nós enxergamos de que, na verdade, os nossos pecados crucificaram Jesus. Eu crucifiquei Jesus através dos meus pecados.
Então, ele pagou o maior preço, o preço que não tem fim, que não tinha como nenhuma criatura pagar, o Criador pagou. Ok. Professor Ivan, continuando o mesmo raciocínio, a lição agora traz, no último tópico, a vindicação do nome de Cristo, do nome de Deus. Em última análise, o nome de Deus é vindicado em todos os aspectos, né? Já compreendemos isso na lição, pela obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no plano da redenção, e o perfeito amor e justiça de Deus são manifestos além de todo entusiasmo. Como Deus será vindicado no conflito cósmico, professor Ivan? Em Romanos diz o seguinte: qual é, então, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro, de todo ser humano, mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando forem julgados. E Isaías capítulo 5, voltando, né, versículo 3 e 4, e agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Como será vindicado o nome de Cristo, considerando o grande conflito que existe no universo, professor Ivan? Ok. Imagine você receber aí um convite para passar a eternidade com alguém, tendo dúvidas sobre o caráter desse alguém. Seria uma eternidade agradável? Com certeza não. Antes de iniciarmos a eternidade, a vida eterna, tudo deverá ser esclarecido, né? Então, a abertura dos livros no céu é justamente esse esclarecer, esse vindicar, tornar claríssimo que todas as acusações feitas eram mentiras. E que quem acusou, esse sim, é totalmente alheio à verdade, à justiça e à bondade e ao amor, né? Então, o mal que Satanás vive, ele acusa Deus de ser esse mal. Então, professor, em breve vai ficar devidamente comprovado que Deus sempre foi, é e sempre será justo e bondoso. Não tem para onde correr. Feito esse esclarecimento eterno, aí sim poderemos viver ao seu lado para sempre, com tudo devidamente esclarecido. O caráter dele devidamente e plenamente vindicado. Esse é Deus, não é aquele que o inimigo construiu com suas acusações. Muito bem. Bom, agora a conclusão da lição. Vamos pedir a cada um dos nossos debatedores de hoje, né, que possam colocar as impressões sobre a lição, começando por Christopher. Quais foram as suas impressões, meu querido, sobre a lição e que ponto você destacaria que foi importante para a sua reflexão nessa lição? Olha, Matusalém, é até difícil dizer, porque toda a lição eu vi ali pontos muito importantes, né? Mas se tivesse um que eu poderia destacar, principalmente esse trecho final até de quinta-feira, né? E ele trata que hoje nós temos a missão. Quando Jesus na cruz, levando em consideração ali Apocalipse 12, nós vemos de que Jesus ali, ele comprovou, né, e reivindicou o caráter de Deus, né? Aquele caráter que estava à prova e que antes até mesmo os seres celestiais estavam ali, quem sabe tinha uma certa simpatia com o inimigo. Nós encontramos de que agora na cruz ele paga o valor, o preço, e ali até mesmo pela maldade de Satanás e tudo que fez com o Filho de Deus, nós enxergamos que até ele perde a simpatia. Mas para hoje, nós enxergamos de que quem é que reivindica o caráter de Cristo? Somos eu, somos você, cada um aí que está nos ouvindo ou que está nos assistindo.
Porque somos nós hoje, quando nós estamos na graça, estamos obedientes a Deus, nós vemos de que o seu caráter é reivindicado. E mais uma vez o estandarte é erguido, e ali Deus, vamos dizer assim, todo o universo olha e fala assim, é possível realmente, na graça de Deus, ser obediente aos mandamentos dele. E nós vemos ali, principalmente, que nós jamais podemos cumprir os mandamentos sem estar ligados à fonte do amor, né, que é o próprio Deus. Ok, muito bem, muito obrigado, Christopher. Professor Kemuel, né, quais são as impressões e qual o significado dessa lição para a sua vida, né, para o seu ministério? O importante, né, é que Deus, ele não exige das suas criaturas sem que ele mesmo faça, né? Deus, ele falou, quando ele fala provai e vede, né? Ele se coloca, na verdade, numa situação, Deus decidiu fazer o seu julgamento num processo transparente, né? Na linguagem jurídica é o devido processo legal, né? Deus, ele, muitas vezes a lição desse trimestre, ele apresenta muito isso, porque tudo que está acontecendo hoje, o que nós vemos, é apenas um fundo. Nós chamamos a metanarração, né? É uma história dentro da outra. Então, Deus se colocou também, de uma certa forma, para as suas criaturas, para ser julgado, para ser conferido, para você realmente provar, né? Então, assim, o que Deus faz, né? Ele não só para nós, né? Nós estamos vendo que esse cenário do mal é um cenário universal, e ele se colocou, na verdade, é o seguinte, ele colocou para o universo. E a lição dessa semana, né, que é um ponto muito importante, Satanás, ele conseguiu usar uma máscara por um bom tempo, né? Na morte de Cristo, né, caiu a máscara. Querido, a gente pode enganar poucas pessoas por pouco tempo. Não podemos enganar muitas pessoas por muito tempo, tá? Tudo tem seu tempo. E o importante é o seguinte, Deus, ele é transparente. E quando ele falou foi o verso áureo para Pilatos, né? Ele fala assim, da verdade. Ele veio provar a verdade. O que é verdade, queridos? A verdade é o seguinte, em capítulo, São João 3,16, a verdade é assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade, queridos. Ok, muito bem, professor Kemuel. Professor Ivan, muito obrigado por participar. Professor Ivan tinha um compromisso, mas ficou até o final, né? Olá. Quais são as suas impressões finais, professor Ivan, qual o significado dessa lição que o senhor poderia nos dizer? Olha, eu vou ficar com a pergunta tema da lição, sabe? Deus pergunta assim, o que mais eu poderia ter feito? Por favor. Ele tem um momento que ele chama, né? Vinde e arrazoemos, vamos conversar, vamos analisar. Então me diz. Cortou um pouquinho, então, Jada, tu corta um pouquinho aqui. Pronto, pode retornar, professor, porque cortou, professor, retomar. Retomar. Então, essa é a pergunta principal da semana. O que mais eu poderia ter feito? Alguém pode me dizer? Venham conversar, vinde, arrazoemos. Ninguém, nem o próprio acusador, poderá encontrar uma resposta. A pessoa ou o próprio inimigo terá que dizer, não tem o que mais o senhor poderia fazer, não. O senhor veio na pessoa de seu filho e morreu aqui. Então, ponto, não se discute mais. Deus nos abençoe para que possamos viver a honra de termos um Deus que se sacrificou por mim e por você. Essa é a ideia, né? Muito bem, nós agradecemos a Christopher, a professor Kemuel, a professor Ivan pela participação, e a você que está aí em casa, Deus abençoe sua vida, que você saiba tomar a decisão certa. Deus já tomou a decisão, ele não precisa fazer mais nada, porque tudo ele fez, porque ele é tudo em nossa vida. E esse tudo em nossa vida, ele precisa de uma decisão da nossa parte,
porque o que ele podia fazer para o ser humano, ele já fez. Ele é a resposta final diante do grande conflito para o grande dilema da história da humanidade. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Eu vou pedir a Christopher que encerre com uma oração neste momento. Santo Deus, nosso querido amigo, nosso querido Pai, aquele que deu o maior preço, Pai, poderia ser feito. O que mais poderia ser feito? Nada. O Senhor fez tudo e faz tudo, Senhor, para que nós tenhamos a oportunidade em nossas vidas, Pai. Pai, nos ajude a sermos árvores que venham a ser produto, que venham a dar frutos bons, Senhor Pai. Amém. Quantas vezes, Senhor, nós temos tantas lutas e dificuldades e o mundo tenta, mas assim como Pedro naquela tempestade, muitas vezes nós estamos nos afogando, ó Pai, mas que nós peçamos socorro e olhemos para Ti, buscando auxílio. Ainda que nós estejamos naufragando, o Senhor irá nos erguer. O Senhor nos fará agora não mais uvas bravas, não mais desvios do Teu ideal, mas agora, Senhor, transformados por Ti, seremos novas criaturas, voltando à imagem e semelhança do Senhor. Cuida, Senhor, a cada um dos ouvintes, cada um dos telespectadores, e que essa lição não seja mais uma lição, mas seja a visão, uma lição marcada no coração de cada um deles. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Christopher, professor Kemuel, professor Ivan, e a você que está em casa, a nossa gratidão. Compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um like, e que Deus continue nos abençoando sempre, e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Uma boa noite a todos e um feliz sábado.